E vamos de parte 2, respondendo as questões de português da prova do IBGE para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento. Na parte 1, eu respondi da primeira até a 7ª, e nesta eu vou responder da 8 a 13. Vamos lá? Leia a tirinha abaixo para responder as questões de 8 a 10. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Quem tem bastante conhecimento sobre colocação pronominal já catou qual é a pegadinha aqui. Quem não tem, continua aqui, que eu vou ensinar. 8. Em relação à leitura da tirinha, a moça diz que ele não acertou todos os pronomes. Abrace-me, beije-me, nenhum dos pronomes ou nunca deixe-me. Vamos lá. Em abrace-me, a gente tem um acerto. Porque, gramaticalmente falando, não seria correto dizer me abrace. Eu sei que a gente diz no dia a dia, mas, gramaticalmente falando, não podemos começar uma frase, uma sentença, uma oração com pronome pessoal oblíquo. Então, abrace-me está correta. Isso faz com que a gente já elimine a alternativa B. E, consequentemente, também elimine a C, que tem a mesma estrutura de abrace-me. Verbo, pronome. Então, beije-me e abrace-me estão corretas. Isso aqui a gente chama de ênclise, que é a colocação do pronome após o verbo. Quando a colocação do pronome acontece antes do verbo, a gente tem uma próclise. Se acontece depois, ênclise. E no meio do verbo, mesóclise. Vamos lá. Abrace-me e beije-me estão corretas. E aí a gente consegue cortar também aqui, ó, porque tem 2 acertos aqui. Então, em relação à leitura da tirinha, a moça diz que ele não acertou nem os pronomes, não. Ele acertou aqui e acertou aqui, tá? Então, a gente fica com A e E, que a gente já sabe qual é, porque ele não acertou todos. Se ele tivesse acertado todos, a tirinha não existiria. Então, a alternativa a ser marcada é a E, mas eu vou explicar por quê. O que é que acontece de diferente dessa estrutura junto com essa, quando comparada a essa aqui, ó, deixe-me, que é a incorreta. Ó, a gente tem nessa estrutura aqui o nunca deixe-me. E o nunca, nesse caso aqui, faz toda a diferença, porque nunca é uma palavra de teor negativo. E palavras com esse tipo de teor negativo atraem para perto dela pronomes pessoais oblíquos. Então, por isso, a forma correta seria nunca me deixe. Eu sei que parece que nunca deixe-me é muito bonita, é muito elegante, mas, de acordo com as regras gramaticais, está incorreto. Então, a alternativa a ser marcado é a E. Vamos para a próxima questão, 9. Em tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? A conjunção mas pode ser substituída por quem decorou todos os exemplos de conjunções adversativas vai acertar essa aqui de cara. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, barará, barará, barará. Começando de baixo para cima, a gente tem por quanto e que. Não, na lista não consta essas duas. Por conseguinte e assim. Na lista também não consta essas duas. Todavia, sim, mas portanto, não. Então a gente pode cortar a C todinha também. Entretanto, sim, mas pois, não. Então a gente também pode cortar. Sobra, então, a correta, que é a A. Mas é sinônima de contudo, porém, entretanto, todavia. Todas elas são conjunções adversativas. Questão 10. Dá para acertar o pronome? O uso da palavra sublinhada, né, para, trata-se de. Então, aqui é uma questão, digamos, de variação linguística. Né? E você deve saber que a forma gramaticalmente adequada para contextos formais é para. Para é como a gente fala no dia a dia e é como a gente também escreve no WhatsApp em contextos informais. Vamos lá. A linguagem escrita formal, fora. Acabei de dizer o contrário disso. Fora, alternativa A, linguagem escrita formal usada em tirinhas. Fora. B, linguagem que pode ser usada em informativos científicos. É o mesmo que dizer linguagem formal, porque a ciência não vai produzir um trabalho, um TCC, um artigo com linguagem informal. Tem que ser formal. C, linguagem infantil e não coloquial. Poderia até se configurar como infantil, mas assim, nem tanto. Agora, não coloquial, nada a ver, é super coloquial. D, linguagem escrita coloquial, informal. Temos aqui a nossa alternativa, que é a D. Linguagem familiar, formal.
negativo. Onde tiver formal, pode ir cortando tranquilamente, independente do que tiver antes. Questão 10, gabarito D. Vamos para 11. Assinale a alternativa correta em que o termo vencedor é um substantivo. Eu já resolvi uma outra questão dessa mesma banca IBFC, que tem essa mesma estrutura. Então, reparem que é uma estrutura que se repete. Eles vão mudando as palavras, mas é uma estrutura que se repete. É um modelo da IBFC. Vamos lá. Aqui a gente tem um caminho bem mais rápido e tem um caminho um pouco mais difícil. Eu vou pelo caminho um pouco mais difícil para ir revisando algumas coisas com vocês, mas depois eu vou sinalizar qual é o caminho bem mais fácil. Começando aqui de baixo para cima. O aluno vencedor será aquele que acertar o resultado do problema. Reparem que a palavra vencedor, ela está associada aqui a aluno. Ela qualifica essa palavra aluno, então ela cumpre a função de adjetivo. Não é o que a gente quer. Então, A é tchau. D, o melhor será o participante vencedor da disputa. Semelhantemente ao que acontece na frase da alternativa E, vencedor aqui qualifica a palavra participante. É também um adjetivo, então não interessa para a gente. C, o prêmio será do trabalho vencedor. Da mesma forma, vencedor qualifica a palavra trabalho. Não é qualquer trabalho, é o trabalho vencedor. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem outro vencedor sendo usado como adjetivo. B, o vencedor foi o que ganhou também a última corrida. E na A, ela ganhou o prêmio vencedor. Veja que na A, vencedor também qualifica prêmio. Então, a gente tem, mais uma vez, o vencedor na condição de adjetivo. Sendo o nosso gabarito, então, a B. O vencedor, aqui não é adjetivo, é um substantivo. Eu estou me referindo à pessoa que ganhou, ela é o vencedor. Foi o que ganhou também a última corrida. O atalho aqui, gente, seria observar se tem artigo ao lado. O artigo aqui acompanhando a palavra vencedor. Quando isso acontece, ela tem que ser um substantivo, não tem jeito, tá? Quando você coloca o artigo ao lado de uma palavra que funciona como adjetivo, essa palavra começa a atuar, então, como um substantivo. Exemplo, lindo, a gente sabe que é um adjetivo. Mas quando a gente diz o lindo chegou, o lindo chegou, esse lindo se transforma, então, num substantivo. A gente chama isso de substantivação. Ok? Questão 11, gabarito B. Vamos para 12, que não está mais relacionada. Quer dizer, até a 10 foi esse texto, né? Da 11 em diante não é. 12. Analise as afirmativas abaixo em relação à regência verbal. Então, essa aqui no enunciado já entregou qual é o conteúdo que vai ser cobrado. Regência verbal. Visamos ao sucesso sempre. Chegamos para o local indicado no mapa. 3. Os treinadores físicos e médicos assistiram o jogador contundido. Se é regência verbal, o que é que a gente tem que fazer? Sublinhar, primeiramente, os verbos. Visamos, chegamos, assistir. Visamos. Esse visamos aqui, o verbo visar, com o sentido de ter o objetivo, ter tal objetivo. No dia a dia, e até em alguns textos formais, esse verbo é usado de maneira incorreta, porque a transitividade dele é indireta, ele é um verbo transitivo indireto. Quem visa, visa a algo. Mas as pessoas usam quem visa, visa algo, como se ele fosse direto. Logo, visamos ao sucesso sempre? Está correto, porque a gente tem a preposição solicitada pelo verbo visar, o artigo o, que acompanha a palavra sucesso, e a junção desses dois gera o ao. Se sucesso não fosse sucesso, fosse uma palavra feminina aqui, visamos a garantia. Esse a deveria ser craseado, porque ocorreria o quê? A junção do a preposição com o artigo que acompanha a garantia, e aí a gente teria o a craseado. Mas atenção, quando o verbo visar é usado ao lado de verbo no infinitivo, aí você não precisa usar a preposição. Por exemplo, visando conseguir dinheiro, ela foi vender bolo na praça. Você não precisa dizer visando a conseguir dinheiro, não. Se tiver um verbo no infinitivo logo depois de visar, você não precisa usar a preposição. Ok? Então, na 1, a transitividade está ok. E aí a gente já pode cortar algumas alternativas. 2 e 3 apenas, fora. Pronto, só deu para cortar essa. 2.
Chegamos para o local indicado no mapa. Tem uma coisa estranha aqui, eu já vou marcar como incorreta, porque, ó, chegamos para o... Quem chega, chega a algum lugar. Deveria ser chegamos ao local indicado no mapa. Então, a 2 está incorreta. Vamos cortar tudo que tiver 2, 2, 2. A gente fica, então, com a A e a E. Os treinadores físicos e médicos assistiram o jogador contundido. Muitas pessoas, eu acredito, vão julgar essa aqui como incorreta. Mas, na verdade, ela está 100% correta em relação à regência. A banca colocou aqui uma espécie de pegadinha que já está bem batida, que é o uso do verbo assistir, que tem basicamente dois sentidos. Assistir com o sentido de ver, por exemplo, ver filme, a gente diz assistir ao filme, gramaticalmente falando. No dia a dia a gente não fala assim, mas gramaticalmente a forma correta é vou assistir ao filme, vou assistir a Graziado novela. Mas a gente também tem o verbo assistir com o sentido de ajudar, de auxiliar, de prestar assistência. E nesse caso, o verbo assistir é transitivo direto, não pede complemento acompanhado por preposição. Sendo assim, os treinadores físicos e médicos assistiram, auxiliaram, né? O jogador contundido está correto. E o nosso gabarito é a E. 13, e última para finalizar essa parte 2. Analise as frases abaixo. Depois do exame, vocês estão aptos, tananã, dirigir. Aquele era um problema fácil, tananã, se resolver. Então, também tem a ver com regência, né? Agora aqui nominal, porque não estamos mais falando de verbos, é regência nominal. E aí a gente precisa preencher isso aqui com os termos adequados. Depois do exame, vocês estarão aptos. O termo aptos, ele combina com para ou a. Levando isso em consideração, a gente pode cortar o que não começar nem com para nem com a. Então, a gente corta D, a gente corta E e a gente corta B. Pode ser a A ou pode ser a C. Vamos analisar agora. Deixa eu colocar aqui. Para e A. Vamos analisar agora a próxima frase. Aquele era um problema fácil, tananã, se resolver. Fácil em se resolver ou fácil de se resolver? Obviamente, é muito mais fácil de se resolver. Então, nosso gabarito na questão 13 é a C. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Até a terceira parte.